a essência de cada uma para vocês. Nós falamos da Kabbalah, explicamos, né, os principais pontos da Kabbalah, mas, na realidade, nós podemos usar a Kabbalah de 3 maneiras, né, que seria a aplicação prática da Kabbalah. Primeiro, como uma mandala, como uma árvore sefirotal, buscando o entendimento dos 32 portais, né, que são os 22 caminhos mais 10 grupos. Mas aí é um processo devocional, né? Eu olho para a mandala, a mandala olha para mim, eu olho para a mandala, olha para mim, e daí, ó. Vai demorar muito para começar a cair ficha. Mas cai. Só que é um processo preguiçoso, gasta-se tempo, não é isso? O melhor mesmo qual que é? É fazer o que nós apresentamos para vocês, né? Que seria o aperfeiçoamento pessoal. Praticar estas virtudes, não é? Essas qualidades como nós falamos no último bloco. Ficou claro? Praticar o quê? Misericórdia, a justiça, o que mais? Beleza aí? Vitória, exatamente. Misericórdia, justiça, beleza. Todo dia, né? Vocês têm que dizer, esse aqui, eu estou fazendo isso, tal. Esse é o processo. Bom, então, o aperfeiçoamento pessoal, né? Uma terceira coisa que a gente pode usar, por exemplo, para o nosso estudo, né, para a pesquisa, é praticar, por exemplo, a gematria. A gematria, como é que é? É realmente você dar valor na palavra, para saber se aquela palavra tem valor. Então, aí a gente tem que entender o hebraico, não é isso? Saber a letra, como é que é, e dar o valor da letra, ou então pegar o português, não é isso? Equivalente, formar a palavra em português e dar o valor também das letras, perfeito? Então a gente consegue então ter um valor numérico, consegue achar um monte de besta por aí, mas que não vai mudar nada também, né? Porque se é besta, ele vai fazer besteira, é isso? E se não for besta, a gente vai pensar que é besta e no final ele não é besta. Besta somos nós que pensamos que ele é besta. Aí é uma bestaria toda. Então também não leva a nada, perfeito? Mas vocês podem usar para fim de estudo, não é isso? Saber de valor. Por exemplo, quem mexe com numerologia, porque tem muita gente que se interessa, né? Nome de empresa, nome pessoal, isso daí, então ajuda muito. Então, esses conhecimentos ajudam a só dar valor, né, numérico, e através do valor numérico, tirar as suas conclusões, associando com a numerologia de vocês. Só vai enriquecer. Depois, praticar o notárico. O notárico, ele funciona o seguinte, a gente acha, está lendo a Bíblia, por exemplo, ou um livro sagrado. Mas vamos falar da Bíblia. Começa a ler a Bíblia, acha um negócio interessante aqui, né? Algo que chamou a atenção da gente. A gente fala, aqui tem alguma coisa, mas não sinto que tem verdade aí atrás. Então a Bíblia, na realidade, ela é um escrito que tem muita verdade, mas ela está escondida atrás da letra que mata. Então, às vezes a gente lê e não entende, mas lá tem verdade. A gente sabe que tem, mas não sabe onde está. Então, atrás dos textos bíblicos, tem muita revelação, muito conhecimento, muita fórmula de magia que os mestres deixaram para nós. Só que estão veladas ao olhar profano. Isto leva, então, aos fanatismos, aos achismos e às religiões perdidas que tem por aí. Então, uma maneira que a gente tem seria, por exemplo, naquela oração que chamou atenção, naquela oração, pega a primeira palavra da primeira letra e a última, aliás, a primeira palavra. Então, pega a primeira letra e a última. Aí pega a segunda, primeira e a última. Pega a terceira, primeira e a última. Pega a quarta, primeira e a última. Então a gente vai formando outras palavras. Então existe uma maneira de escrever oculta, que a gente pega um texto e vai inserindo palavras, né? Vai inserindo abobrinha, enchimento de linguiça, né? Lá dentro, mas o que eu quero é só o primeiro e o final. Então algumas palavras, algumas frases, não são todas, da Bíblia tem isso daqui escrito, são revelações. Principalmente no Apocalipse. Então, a gente pega a primeira e a última, ficou claro? Você tem uma frase lá, né? Uma oração. Pega a primeira e a última de uma palavra. Primeira e a última, primeira e a última, primeira e a última, vai formando novas palavras. Aí, pode não dar nada, pode dar muito. Então, é uma questão de pesquisa. Já fizeram uma pesquisa, tem até um livro que foi sucesso aí, que foi a maior fajutice. Por computador é fácil fazer isso, né? Faça um programa e a coisa é muito simples.
Aí acharam um monte de beleza, né? O cara fala, puxa, mas olha só quanta revelação que eu descobri. Aí pegaram um jornal equivalente a Notícias Populares, deu equivalente igual lá. Quer dizer, ali está falando um monte de besteira no jornal, né? Acontecimentos do dia a dia também formou a mesma coisa. Por quê? Porque as palavras são formadas por letras, então existem associações que vão ser feitas automaticamente. Mas é um processo de busca e pesquisa. E como é que a gente sabe qual é a frase? A gente tem que ter uma percepção. Aqui tem coisa, então pega lá. Sabe essa frase que ninguém entende, que é complicada? Geralmente são essas. E nós temos livros cabalísticos na Bíblia, são tipicamente cabalísticos. Por exemplo, Ezequiel, ninguém entende, é cabalístico. Daniel, entende, mas é cabalístico. Apocalipse é cabalístico. Então existem determinados livros que têm estes inseridos. Então Ezequiel, vale a pena tentar, né? Não adianta ler, por exemplo, um outro livro que não é cabalístico. Esses são. E Apocalipse é com certeza. E Apocalipse liga-se ao tarô, como eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, esse é o processo que a gente chama do notárico. E também a gente pode mudar usando só as primeiras letras, as últimas letras, que nem fazer um anagrama, né? O anagrama. Então a gente pega, por exemplo, as primeiras letras, vê o que dá, a última letra, vê o que dá. São brincadeiras que a gente faz com palavras, tentando achar textos ocultos dentro da Bíblia. Essa técnica chama-se notárico. E existem chaves que são utilizadas, que os rabinos usam, que é isso daí. Depois, anagrama. Anagrama é você mudar as letras para tentar achar outro conteúdo. Por exemplo, Roma vai te dar amor, não é isso? Amor, de trás para frente. Vai te dar mora. Então a gente pode mudar as palavras. Que nem o tarô que eu falei. Tarô, né, é o conhecimento. Tarô é a técnica, o conhecimento oculto, onde tem a Torá, que é a lei, onde o ator, né, que é a pessoa, né, busca a sua rota, o seu destino. Então, e tem o rato, que usa erroneamente. Né? Então é a mesma coisa, o tarô tem isso. Por exemplo, Célia, Alice, às vezes o nome dela é Alice, que é a mesma coisa. Alice tem Célia dentro dela, e vice-versa. Por exemplo, Pedro significa poder. Então, Pedro é poder. Por isso que é um nome forte, né? Davi, professor, é vida. Como? Davi é vida, exatamente. Então, Davi é vida. Então, esse jogo que a gente faz, né? Esse é o notar. E tem a temurá, que a temurá é procurar aquilo que é análogo, aquilo que é semelhante, ou aquilo que tem um sentido parecido. Ou seja, às vezes está escrito, eu mudo uma palavra, muda totalmente o sentido daquela frase. Né? Como, por exemplo, sacrifício. Né? Sacrifício, a gente entende como sofrimento, né? Dor, pesar, mas na realidade é sacro ofício, é o trabalho sagrado, não é dor, né? Então se a gente, por exemplo, for trabalhar amanhã, ao invés de pensar que o nosso trabalho é um sacrifício de sofrimento, para ganhar pouco, para sofrer, aguentar aquela estrutura, aguentar aquele chefe, mas eu entender aquilo como um sacro ofício, um ofício sagrado, então eu vou trabalhar com muito mais disposição. Então aquilo que eu faço, apesar de ser chato, apesar do chefe ser chato, aquilo para mim é sagrado, porque é o dinheiro que eu me sustento, é o dinheiro que eu dou educação para minha família, não é isso? Então vira um sacro ofício. Então existem muitas palavras que a gente pode mudar dentro de um texto e ele passa a ter um outro sentido, tá? São técnicas que a Kabbalah usa, mas a verdadeira Kabbalah da iniciação é aquilo que eu falei para vocês, é bem simples de entender, mas complexo para usar, para aplicar, tá? Que é uma transformação pessoal. Bom, nós vamos agora, então, falar das lâminas. Então, vocês precisam acompanhar pela postura, tá certo? Então, nós temos aqui as 22 lâminas do tarô de Aquário, do tarô da Nova Era. A gente começa com as primeiras figuras, onde nós temos as 3 cartas, né, que a gente chama as 3 cartas mães. Então, o primeiro arcano, nós temos, o nome dele chama-se unilateral. Unilateral. Né? Esta figura, Henrique José de Souza viu, e ele fala, o homem de 2 caras, metade de um velho barbado e metade de um jovem adolescente. Então, a figura que se mostrou para ele era uma figura dupla. A figura dupla, ela tem, então, meio jovem e meio velho. Isso.
Isto é uma representação do próprio Rei do Mundo. Esse nome Melquisedeque quer dizer o Senhor das duas faces. Então, quem é essa figura? É Melquisedeque. Então, quem é o arcano 1, que no tarô normal chama-se pelotiqueiro, não é isso? Mago. Então, representa o próprio Rei do Mundo. É o próprio Rei do Mundo. Então, é a consciência maior que comanda toda a evolução. E Melquisedeque, quando assume o corpo humano, não é? Ele assume exatamente a própria figura de São Germano. Então, quando a gente fala Melquisedeque relacionando ao ser humano, ele é exatamente o próprio São Germano manifestado. Porque Melquisedeque é um absurdo dos absurdos. Então, é um ser que não dá para a gente enxergar, ter um contato com ele, a não ser que ele se manifeste como ser humano, como foi a própria manifestação de Henrique José de Souza, quando ele ganhou a consciência integral. Então, ele pode se manifestar como uma pedra. Então, ele se manifesta como uma pedra síntese de todas as experiências e que tem o registro de todas as pedras. Essa pedra chama-se Agizimum. Então, vamos achar um espaço. Pode ser aqui? Então seria a expressão dele, não é isso? Que é síntese das experiências minerais. Tem tudo sobre o mineral. Mas ele pode se apresentar também como um vegetal. Tem uma árvore. Essa árvore chama-se árvore de Magizimuni. Ele pode se apresentar também como um animal, né? Então ele se assemelha a um touro. Então o touro de Turzimuni. Ele pode se apresentar com um quarto aspecto que é homem. Então, nesse caso, ele chama-se Rabi Muni. Ele pode se apresentar num quinto aspecto, que é a essência de tudo isso, que nós chamamos de Taramuni. Que é o quinto aspecto dessa entidade. Então, aqui seria um aspecto humano dele. Então, como é que ele se mostra de uma maneira humana? Ele se mostra meio homem, meio mulher, meio criança, meio velho, meio diabólico, meio divino. Então, é porque ele representa tudo, ele representa todo o castigo e todo o prêmio que existe na face da terra. Então, por isso que ele chama-se Melquisedeque, o Senhor das duas faces. Então, ele é dual. Então, olhar um ser desse é complicado. Ele fala, caramba, é homem ou mulher? É criança ou velho? É bom ou é ruim? Então, é a grande dualidade. Então, ele representa todo o jogo polar. Ele representa metade Cristo, metade anticristo, metade bem, metade mal, metade homem, metade mulher, metade mente, metade emoção. Então ele tem todo esse jogo dual. Então ele representa todo o processo polar. Por que está se falando isso agora? Porque está se falando de Melquisedeque. Melquisedeque é isso. Ele representa a consciência de tudo que existe. Tanto um aspecto como o outro, não é isso? E veja, por exemplo, o livro de Ezequiel. Quando a gente vê aquela figura que Ezequiel se mostra, é uma figura de autoconsciência. Ela é meio mineral, meio vegetal, meio animal, meio hominal, parece os 4 cavaleiros aqueles 4 elementos da esfinge, não é isso? Então, o que é a esfinge? A esfinge, ela tem seios de mulher, não é? Cara de homem, seios de mulher, ela tem garras de leão, ela tem asas de águia e tem tronco de touro. É um monstro. Então, o que significa? E o que significa isso? É uma maneira de, através da esfinge, que é um símbolo, a gente chegar nessas consciências maiores, tá certo? Então, se vocês quiserem entender esta figura de quem é, através de uma expressão dele, que é o próprio Jesus, não é isso? Que é uma expressão dele, leiam capítulo 1, Apocalipse. Então, aquela visão que João mostra, que ele até desmaiou e essa visão levantou, depois arrebatou aos céus, mostra exatamente o próprio Rei do Mundo. Só que na figura de Jesus, que é aquele ser branco com pés de bronze, olhos vermelhos fulminantes, cabelos bem brancos, enorme, não é isso? Que é a representação de Jesus quando ele adquire o título de Cristo, não é isso? Agora, a figura de Apocalipse, a figura central de Melquisedeque, na realidade é a pedra cúbica sobre a qual está o Mestre Jesus. Tem a pedra cúbica com os 24 anciãos, não é isso? E ele então representa o depositório, como a terra
trabalhada como um grande cristal, né, de conhecimento. E veja, vocês falam cristal de conhecimento, sim. O quartzo que vocês têm aí, né, o quartzo que está nos computadores de vocês, né, o quartzo que permite o raio laser, que permite gravar tantos conhecimentos, não é? Representa a própria depositório de conhecimento. Então, o arcano 1 é Melquisedeque, tá certo? Nesse novo... E todos os seus aspectos, né? Como ele se manifesta. Pode se manifestar como mineral, Agsimune, como vegetal, Magsimune, como animal, Turzimune, como homem, Rabimune, e como uma espécie angélica, que nós chamamos Taramune, que é a inteligência angélica, não é isso? Então ficou claro o que é o arcano? Simples, né? É o rei do mundo. Então quem é o rei do mundo? Melquisedeque. O que é rei do mundo? É o espírito que tem como corpo o planeta Terra. É o que comanda tudo. Quem é o nosso chefe? Quem comanda tudo? Quem é isso? Quem é aquilo? É esse aí. Arcano 1. E do mago, pelotiqueiro, é aquele que fica jogando os 4 elementos. Então ele joga o quê? Moedas, joga paus, teogládios e joga... O que mais? Taça. Então tem a taça na mesa, ele joga moedas, paus, né, e tem o gládios. Então representa os 4 naipes, os 4 temperamentos, os 4 reinos evolutivos, os 4 elementos. Então é esse que comanda. Depois, o arcano 13 representa a mãe, né? Arcano 13. Então é a grande mãe. No arcano anterior representa a morte. E vocês viram que a polaridade, que é o aspecto de Deus mãe, dá quanto? 7 ao quadrado dá 49, 49 dá 13, que é o arcano 13, é mãe. Aqui vem mais o ensinamento. Aquilo que está no tarô antigo, no tarô que tem por aí, vocês têm que pensar o contrário. É exatamente o oposto. O que é morte é vida. O que é morte é vida. Então, aí chega um tarólogo, sai a carta 3, e vai morrer gente na família. E sempre morre, né? Então acertou. Mas se não morrer, é furor. Não tem nada a ver. Arcano 13 é vida. Enforcado, quer dizer preso. É isso? Realmente, enforcado, que é o arcano 12, é aquele que está compromissado com a evolução humana. Então, na realidade, ele não está enforcado de parado, de não poder fazer mais. É aquele que agita a evolução. É o contrário. Ele não está com a perna presa, a perna dele está andando, está correndo. Realmente é diferente. Então, veja. Esse daqui, então, unilateral. Arcano 13 é a grande mãe. Então, veja que ele já abre para vocês. Não é morte, não está escondendo. Já fala a verdade, é a grande mãe. Já fala aqui no arcano 1, que é Melquisedeque, o senhor das 2 faces. O único ser que tem as 2 faces é Melquisedeque. Se eu for entrar, por exemplo, no templo de Cajá, que é o templo que nos leva às realidades maiores dos mistérios crísticos, dos mistérios de Melquisedeque, o primeiro ser que eu encontro é o andrógeno. O segundo ser que eu encontro é um ser de 2 cabeças, no segundo tempo. O terceiro ser que eu vou encontrar, não é? É a figura dele que não dá nem para descrever. Ele não é uma figura humana, ele é uma mistura de tudo. Então tem que ter consciência para isso. Por isso que choca, mas primeiro a pessoa vê 2 cabeças. Né? Então, opa, peraí, eu estou chegando lá. Então se vocês entrarem em algum templo, tiver alguém de 2 cabeças, pode ser que seja no templo, né? No templo de Cajá mesmo, ou então vocês estão perdidos para burro. Então, arcano 13 é a grande mãe. E quem é a grande mãe? A Terra. Exatamente. A grande consciência que comanda tudo é Melquisedeque, que é o espírito que comanda as experiências. Onde? Na Terra. Então veja, o que diz o texto? Um esqueleto sai de dentro de um túmulo móvel. Aí mostra a dinâmica da Terra, né? Como se tivesse rodas e se transforma em criança. Logo aparece uma árvore coberta de folhagens e frutos. Então, aqui você tem todo o processo da mente. E o simbolismo da árvore é muito forte. Ele está no começo da Bíblia, que é o Gênesis, né? Onde tem a árvore do paraíso. Que árvore que é? A árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal, do raciocínio. E no final do paraíso, na Nova Jerusalém, tem uma árvore lá no meio também. É a própria árvore da vida transmutada, mas por todo o processo evolutivo. Então, esta árvore que acumula todas as experiências, nós chamamos árvore de Kumamara, ou árvore dos Kumaras, árvore das hierarquias dos anjos que trabalham em prol da evolução. É o simbolismo da árvore.
Então, aqui representa a transformação, representa a mudança, não é? A morte em vida. Então veja, o esqueleto que volta uma criança, é morrer, nascer. E aqui então nós temos o grande princípio de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Fisicamente, etericamente, astralmente e mentalmente. Por isso que nós temos 3 mortes. A primeira morte desmancha o corpo físico e o vital já é sugado no próprio velório por quem está desvitalizado. E pelas próprias senhoras que vão no velório e que adoram o velório, né? Já vão sugando o corpo vital do defunto. Nem esfriou, já estão tirando o vital dele. E aguentam firme lá, adoram o velório. Porque aquilo é que dá vida para elas. Depois a gente vai para o astral, tem uma segunda morte, descarta o corpo astral, é desmanchado, é aproveitado. Depois a gente, da segunda morte, vai para o mental, tem a terceira morte, joga o mental fora, é desmanchado. E a gente vai para o espiritual. Não está pronto, recebe o pontapé, volta, ganha o mental, ganha o astral, ganha o etérico, ganha o físico e volta fora. Mas é esse processo da grande transformação. É o que a gente fala para vocês terem consciência. Vocês estão vendo essa água que eu estou bebendo aqui, ó? Essa água gostosa aqui, ó. Isso aqui já foi defunto, gente. Por quê? Quantas pessoas morrem, quantas pessoas são enterradas, né? O sujeito pesa, 80% dele é água, evapora, não é? Vai para onde? Vai para a nuvem, chove, vai na Guarapiranga, é bombeado, é tratada, vai para vocês, vai na pulenta, vocês comem. Então, para onde vai a água dos defuntos? Vocês não pensaram nisso? Então aqui está cheio de defunto. Ao longo da vida, essa água é dura, não é nada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando vocês estão andando no cemitério, vocês têm que acordar a consciência. Na hora que vocês estão andando naquela avenida gostosa dentro do cemitério, ai que fresquinho. O que vocês estão respirando? Defunto. Porque o vapor da água que está saindo é o defunto, 80 quilos lá, e está entrando dentro de você, já é tua célula. É isso que vocês têm que entender quando olham uma lâmina dela. É transformação. Na natureza tudo se transforma. É a volta à forma, não é isso? Então, e a grande mãe, a mãe terra é a geradora disso tudo. Tá? Então veja só, quem acredita em ressurreição está perdido. Né? Do jeito que falam por aí, né? A ressurreição vai voltar todo mundo com o mesmo corpo. Mas caramba, se eu já tomei na pulenta, já peguei a água do outro, né? Já decompôs, já virou verme, o verme já virou nutriente da terra, já virou planta, eu comi a planta. Quer dizer, como é que ele vai ser formado? Não dá mais. Então não existe aquele princípio de voltar com o mesmo corpo físico. Uma porque a gente está evoluindo, né? Isso não tem como voltar. Então o que nós somos? O homem da caverna modificado pela evolução. Então o homem da caverna não existe. Já pensou a ressurreição chegando o homem da caverna lá? Quer dizer, eu sou da internet e chegou o homem da caverna. Chega um bebezinho lá. Quer dizer, não tem. Aquele bebê tem a mesma idade que a minha. 1.664.500.000. Isso é... 108. Não, 108. Bom, esta é a grande mãe. Então significa todo esse processo de renovação, ou seja, esta consciência atua sobre a mãe e gera o quê? Gera a experiência. Então quem é o terceiro? É o filho. Então veja, o que representa o arcano 21? O arcano 21 significa libertação, acabou o processo evolutivo. Equivale ao louco do tarô. E louco do tarô antigo não é louco. Aí a taróloga chega louco, e alguém vai ter problema, vai consultar um psiquiatra, tem problema mental. Não tem nada a ver, louco é o contrário, é inteligente, morte é vida. E o mago, realmente é o mago, né? É o grande mago, é o único que está certo. Então aqui representa a realização. E o fato dele dominar o dinheiro, né, a riqueza, né, em cima do cavalo, que representa o quê? O homem dominando o animal. Então é a mente realizada em todo o seu processo. Né? Então nós temos o arcano 21. Então representa o filho, as experiências e o conhecimento completo. Agora nós temos, seguindo, 7 lâminas. Tem 3, 2 e 2 que dão 7. Então nós temos as lâminas dos 7 planetas. Tá certo? Lâmina dos 7 planetas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a gente tem que use também a tabela, né?
nós temos aqui a expansão, é isso? Então, o que diz o texto? Uma dama ricamente trajada com vestido de cauda, 2 anjos acompanhavam. Debaixo dos pés uma meia-lua na forma de serpente. Né? Então, o que representa? Representa exatamente a própria lua, é isso? Representa a própria lua. Representa o aspecto feminino, representa a polaridade do que nós falamos na numerologia, representa o aspecto feminino, né? A polaridade. Porque a mulher, ela é capaz de dentro dela fazer nascer um outro ser, a polaridade dela. E como é que funciona, por exemplo, no Avatar? Primeiro vem a mulher, e depois da mulher, de suas entranhas, vem o homem, não é isso? É Maria com Jesus. Então Maria e Jesus, na realidade, são um ser, andrógenos. E de Maria nasce ela mesma como o homem, que é Jesus, que é o próprio andrógeno. De Buda e Maya. Então, primeiro vem Maya, depois vem Buda. De Krishna e Devaki. Primeiro vem Devaki, depois vem Krishna. Esse é o processo, né? Então, a mulher aqui representa a polaridade, representa a lua, representa todo esse aspecto de criação, todo aspecto polar, né? E a mulher tem a polaridade, né? Isso dentro dela mesma. Depois, nós temos o arcano 3, né? Isso, que é o próximo. E o arcano 3 é imperatriz, né? Que a gente chama, né? Isso. Então, veja, voltando no arcano 1, só para os nomes, né? A gente tem pelotiqueiro mago, Cagliostro é a vontade, que é a vontade superior, que permite criar tudo. São Germano é o princípio ativo, é aquilo que ativa, que dá atividade, não é isso? E Henrique José de Souza, o unilateral. E Devavani, começo das coisas, Deus em movimento, que a gente não leu, né? Então é exatamente isso, que é o próprio Melquisedeque. Arcano 2. Arcano 2 é lua. Então, no tarô comum é a papisa, Cagliostro, sabedoria, princípio passivo, que o ativo é o pai, a mulher é passiva, não é isso? Parece. Depois, Henrique José de Souza é a expansão, porque é através, vamos dizer, da polaridade que tem a expansão, e Deus em aspecto feminino ou negativo, não é isso? Então, nós temos a figura 2, que representa o quê? A própria lua, não é isso? Então, representa a lua, a papisa. E a lua representa, então, o aspecto feminino. Homem, sol, mulher, lua. Então, a mulher é regida pela lua. Então, a lua representa o nosso passado, a nossa mãe. Então, a fase anterior da Terra foi lua. Então, a lua representa a nossa origem, a nossa mãe. Então, nós somos descendentes, vamos dizer, em termos de evolução da lua. Então, a nossa primeira experiência foi Saturno, a segunda, Sol, a terceira, Lua e a quarta, Terra. Então, a Terra é filha da Lua, e o pai da Terra é Sol, tá certo? Então, aí vem Lua. E é meia Lua, por quê? Porque a experiência na Lua foi incompleta. Vocês vão aprender isso gradativamente. Então, não foi completa a Lua foi metade só executada. Depois nós temos o arcano 3, realização. Uma dama com a mesma cara da anterior, mas trazendo na cabeça uma coroa, na mão direita trazia uma espada, na esquerda uma bagueta. Quando passou por mim, mudou os 2 objetos de uma mão para a outra. Bagueta é um instrumento de magia feminina, e espada é um instrumento de magia masculina. E por que o arcano 3 é a mulher? Simplesmente porque é a mulher que vai comandar a nova era. Está feito, está determinado aqui, não é óbvio, não é isso? Então, realmente, a mulher tem um aspecto importante. O avatar pode ser masculino, mas o que está, a consciência que está determinando nele é uma consciência feminina. Uma consciência feminina busca o quê? Busca um altruísmo maior, realmente é uma consciência de mãe, de cuidado dos seus filhos, né? Então, a gente tem realmente a mulher crescendo muito, e cada vez vai crescer mais na nova era. A mulher vai chegar até mesmo a ultrapassar o homem, né? Já ultrapassa hoje, né? Por exemplo, em despesa nem se fala, né? Mas eu estou falando, ele gostou, olha, ele gostou. Mas ela vai ultrapassar realmente, em termos assim, colocar coisa. Olha, a mulher, ela sabe dar um jeitinho, sabe a vida ficar gostosa. Isso não leva jeito para essas coisas. A nova era vai precisar muito da mulher. Por isso, mulheres, mãos à obra. O que vocês têm que fazer aí? Misericórdia,
Justiça, beleza e vitória. Por isso que a gente fala vitória. Bom, arcano 4. O reflexo de Deus. Então, o reflexo de Deus, quem que é? É aquele que assume o próprio Deus. E o Deus aqui é Melquisedeque, que é a consciência maior, não é isso? A própria Bíblia diz isso. Se vocês pegarem Gênesis, você vai ver que Moisés era sacerdote de quem? De Melquisedeque. Então, quem que se manifestou para ele no Monte Sinai? Melquisedeque, né? Através dos seus anjos. Depois, Jesus era sacerdote da igreja de Melquisedeque. Davi, sacerdote da igreja de Melquisedeque. Ele é o chefe, não tem por onde. Por isso que antigamente ninguém falava em Melquisedeque. Agora, nova era, nova consciência, Melquisedeque. E todo dia, vocês ligam na Mundial, na madrugada, à noite, a gente está sempre falando esse nome. O pessoal já está começando a acordar. O que estão falando de Melquisedeque é importante, porque tem que trazer esta consciência. Antigamente não podia, agora pode. E o que é o reflexo de Deus? É o reflexo de Melquisedeque. Então, o que é o arcano 4? O 4 é Júpiter. Júpiter é Zeus, na mitologia, não é? Então, representa, dentro da estrutura, Urano, primeira geração. Depois, representa Cronos, segunda geração. Zeus, terceira geração. E Apolo, quarta geração. Se vocês olharem no frontispício nosso, vocês vão ver a figura de Apolo lá fora, estilizado à brasileira, que é um índio com os cavalos, tudo. Aquele é Apolo. Então, o que é o reflexo de Deus? É Júpiter, é o planetário Terra, é a consciência que está comandando o processo da Terra. Então veja aqui, ó, voltando ainda no 3, que eu esqueci uma coisa importante. Ali, aquele dá a chave. Ele fala que ela tinha a bagueta numa mão e a espada na outra, ou seja, ela manipula os dois processos. E quando ele passou, ela trocou de mão. Quer dizer que é ela que está comandando, entendeu? Então, nós vamos ter a manifestação de Maitreya, já está aí, né? Já está colocado na humanidade, em dois aspectos: Mitradela, que é solar, homem, e a Pavanadela, que é mulher, ou lua, certo? Então, com grande possibilidade, quem vai comandar é o aspecto feminino. Agora, vai depender do Maitreya, não é problema nosso. Mas... Então, 4. O homem de barbas negras, também coroado com o cetro na destra, o cetro, né? Na destra, no peito trazia o tetragramaton. Ao passar por mim, fez menção de me dar o cetro, virando, porém, para o outro lado. Quando eu quis aceitá-lo, ele me deu o livro aberto. Então, o que quer dizer isso? Então, este representa o próprio rei do mundo, não é isso? Na sua figura humana. E, com o cetro de rei, na realidade, existe uma consciência que está comandando a evolução hoje. Quem é a consciência que está comandando a evolução hoje? É o quinto princípio, não é isso? E Henrique José de Souza, ele tem 7 aspectos. Ele tem aspecto de quarto, de quinto e de sexto também. Então, quando ele passou por essa experiência, ele passou por essa experiência não como o quinto princípio, mas como o sexto princípio. Mas quem comanda é o quinto. Por isso, então, que ele ficou com o cetro. E por que que ele, então, deu um livro para ele? Que é o livro Kamapa, é o livro da vida, é o livro dos destinos humanos. É o mesmo livro do Apocalipse. Então, se vocês pegarem agora, tá? Lê Apocalipse. Apocalipse, parte 1. Apocalipse tem 22 trechos. Cada trecho do Apocalipse abre a revelação. Apocalipse não é desgraça, Apocalipse é revelação. Então, se eu pegar uma lâmina dessa, meditar no texto do Apocalipse, com certeza eu vou ganhar consciência, vai me abrir. Então, lâmina 1, título 1, vocês vão entender. O 4 é mais do que claro. Vocês vão ver que lá fala da pedra de jaspe, multicolorido, né? Que representa o próprio planetário Terra, né? Que é essa pedra que eu falei. Na frente o mar de cristal e tudo isso. E lá tem a figura de Jesus com o livro. Que ele tem o livro onde tem 7 selos, abrindo, só ele pode abrir. Se ele abre, então, vem 7 anjos, tocam 7 trombetas, jogam 7 taças, aí vem toda aquela desgraça, né? Que aí vem o Apocalipse ligado à desgraça, mas Apocalipse é revelação. Então, a lâmina 4 está no 4º trecho do Apocalipse. É só pegar e ler, é isso? Então, representa aquele que comanda a evolução. Depois nós temos 11, arcano 11, que é Marte, representa a coragem, é isso? Então, o que que fala o arcano 11? O arcano 11 fala
a força, Cagliostro, a força, São Germano, poder concentrado, e Henrique José de Souza, a coragem. Realmente representa este próprio jogo de Marte. O que é Marte? Marte é a luta, isso é a guerra. Então representa toda esta luta que nós temos entre o bem e entre o mal. E o arcano 11 representa exatamente esta dualidade, né? Do bem e do mal, desta luta interior que a gente tem. E é um teste muito grande para quem está na iniciação. Ele pode tornar uma pessoa um mago negro ou um mago branco. Aqui está a opção, ele que escolhe, é isso? Ele que vai escolher. Então realmente significa força, significa poder, usar dos poderes, não é isso? E o que está escrito? Um demônio e um anjo que se defrontavam ao passarem por mim, pararam a luta e ficaram alguns instantes a me olhar, como querendo, né? Como querem que eu diga alguma coisa. Eu disse, vi e venci. Entendeu? Então, o arcano 11 é esse jogo, né, das forças do bem e do mal. Não, esse daqui, ele está no chakra umbilical. Esse é umbilical. Né? Por isso que na iniciação você tem Forrati, né, que é a força que você atrai em yogas superiores, e Kundalini que sobe, ele vai estar no umbilical. Então você vai enfrentar isso. É o jogo da tua dualidade, né? É o grande jogo da iniciação, que é uma yoga que você faz em série kármica. Bom, depois nós temos arcano 17. Arcano 17 é Mercúrio, né? Então, arcano 17, vamos lá. Arcano 17, nós temos Mercúrios, nomes deles: as estrelas, esperança, candelabro celeste, imortalidade. 7 trombetas como voz do Logos Criador. É isso? Agora aqui vem um segredinho. Do arcano 1 até o arcano 12 é humano. Então o máximo que um ser humano pode realizar é arcano 12. É o enforcado, né? Então o máximo que a gente chega é arcano 12. Por quê? São 12 tipos de pessoas, são 12 fases, 12 temperamentos, né? Tudo é 12 na evolução. Então o máximo que eu chego é 12. Arcano 13 já é superior à evolução humana. Certo? Arcano 14, superior. Então, do 12 para frente são hierarquias. Até o 12, o ser humano está compromissado. Certo? Então, eu posso realizar até arcano 12 como ser humano. Bom, então vejam, este arcano 17, ele representa exatamente o nosso futuro, não é isso? Que representa Mercúrio. O quinto sistema evolutivo é Vênus. O sexto sistema evolutivo é Mercúrio. Isso daqui, então, nós temos o arcano 17, vai dar 1 mais 7, 8. Não é isso? 1 mais 7, 8. 8 representa exatamente um oitavo princípio, um oitavo comando, representa uma consciência maior, que é a consciência que nós chamamos de Mercúrio. Quando a gente fala Sol e Mercúrio, é a mesma coisa. Só que Mercúrio é uma manifestação na evolução e Sol é uma manifestação na evolução e fora da evolução. Então, nós temos o 17, como é que é o nome dele? A imortalidade, não é isso? Então, realmente, torna-se infinito, não é isso? Ele torna-se imortal. Representa o sexto princípio, não é isso? Que é Mercúrio. Então, quem atinge o nível de Mercúrio entra na própria imortalidade. E o texto diz: eu via o sexto sistema, que é Mercúrio, o Sol central, que é o oitavo sistema, tinha por embrião enorme borboleta saindo de um ser de aspecto feminino. Então era um ser feminino parindo uma borboleta. Tive a impressão de que chocava um enorme ovo que era aquele mesmo Sol. Então aqui tem uma revelação. Aqui indica quem é o avatar. Então aqui tem a marca do avatar, que é a borboleta. Né? Então vejam, são aquelas coisinhas que a gente vai ter. Então é um símbolo, por exemplo, da imortalidade. Por exemplo, para vocês entenderem, não é? Qual é o símbolo das grandes hierarquias? É a crisálida. Então é a lagarta. A lagarta é um verme que fica na terra, nojento, asqueroso, pegajoso. Né? De repente ela abre das suas entranhas e se transforma numa borboleta. Então o que é isso? É consciência. Então a hora que eu entro na consciência da Kabbalah, a hora que eu entro na consciência do tarô, eu deixo de ser essa lagarta presa na terra, mas ignorante,
e eu adquiro asas. Então eu saio, eu vou para o mundo superior. Por isso que a borboleta é o símbolo da iniciação, é o símbolo das hierarquias superiores. E é uma marca mesmo, uma marca dele. Bom, depois nós temos o Arcano 20. Vamos ver os nomes deles. Bom, Arcano 20, né? O Arcano 20 nós temos Saturno. Então veja, julgamento, julgamento, ressurreição, julgamento. O que é a ressurreição? É a última das reencarnações. É isso? Então, quando eu tiver o corpo crístico, eu não preciso mais reencarnar. Então, a ressurreição é a última das reencarnações. Então, eu estou julgado apto no padrão evolutivo, que é o padrão crístico. Enquanto eu não tiver o padrão, eu não tenho ressurreição, né? Eu volto a reencarnar. Vocês conhecem alguém que tem o padrão de Cristo? Com todo o respeito, o Papa, o Edir Macedo, né? Vocês conhecem? Não, né? Então não tem conversa, todo mundo vai ter que votar fora. Quando tiver alguém no padrão crístico, é o padrão, então não precisa votar, é a ressurreição. Essa é a diferença. Então o que é a ressurreição? A última das encarnações. Então veja que aqui nós temos o julgamento. É o padrão, é o 20. Agora, se vocês pegarem aqui no Apocalipse, o texto 20, né, vocês vão ver exatamente o próprio julgamento. Os 1000 anos, a derrota de Satanás, o juízo final. Vocês estão entendendo? É direto. É pegar o Apocalipse, é o livro de revelação, pegar o tarô, vocês têm o jogo lá. Então, o que é o julgamento? Está aqui, ó. Um vasto cemitério. Está todo mundo, né? Já viu? De cujos túmulos saía uma luz violácea. Um grande ser, cercado de luzes, trazia uma espada ígnea. Tinha de um lado um outro ser, um de encarnado com uma espada e outro verde com uma palma. Todos nós temos, dentro da evolução, 2 anjos, né? Nós temos um do lado direito e um do lado esquerdo. Um é verde, outro é vermelho, que acompanha a nossa evolução. E à medida que realmente eu tenho aqueles duas pétalas a mais no nosso chakra, né, que começam a acordar, né, aquelas 2 pétalas, significa que eles estão atuando no meu processo, que é o vermelho e o verde. Isso se expressa em forças cósmicas. Porque esses seres, na realidade, são inteligências. A inteligência de Forrat, que eu estou buscando na iniciação, que é o espírito, a ideia, e a inteligência de Kundalini, que é aquilo que foi inserido no contexto evolutivo, né? Então, aqui representa este julgamento. E este ser, não é isso, que tem a espada, é o grande julgador, não é isso? Então, quem que é o grande julgador? Micael. O que quer dizer Micael? Quem como Deus? Quem como Deus, não é isso? E jogou Lúcifer no meio da evolução, né? Vênus no meio da evolução, 1/3 de Lúcifer, 2/3 ficou no céu. Por isso que quem condena Lúcifer, acha que Lúcifer é terrível, é satânico, está certo. Mas não é só isso, tem 2/3 que não criaram a humanidade, ficaram lá nos reinos celestes, são anjos, com o mesmo potencial, sem se conspurcar nada. Agora, os anjos caídos criaram a polaridade. Anjos ruins, que criaram tudo que é luciférico, ruim e mal, e anjos luciféricos influenciados por 2/3 das hierarquias angélicas que tentavam voltar. Então aí nós temos Hans, Krishna, Zoroastros, Buda, e nós temos Jesus. Então Jesus é um espírito luciférico que quis voltar, e voltou. Então ele representa hoje o dono, o rei de todas as falanges angélicas. Não é isso? Então ele representa a consciência maior. Então ele representa o anjo caído que adquiriu a consciência de Cristo. E foi o único que voltou. Ninguém conseguiu até então. Aí então, eu vou falar do mistério da Arca de Noé já, vocês vão associar com isso que eu estou falando. Bom, então nós temos o julgamento, não é isso? Então representa exatamente isso. E quem que é o julgador? É o padrão. Quem que é o padrão do sistema? É o sexto. Aqui vem ele como Micael, não é isso? Representa exatamente o sexto planetário. Quem é o sexto planetário? Primeiro planetário, Saturno. Segundo planetário, Sol, segundo sistema. Terceiro planetário, Lua. Quarto planetário, Terra. Quinto planetário, Vênus. É o quinto sistema, para onde a gente vai, angélico. Sexto planetário, Mercúrio. E sétimo, Júpiter. Então está aqui, o julgamento é que faz. Mercúrio é quem tem mais consciência, quem dá o padrão. São os gêmeos, é o amoroso, na carta 6. Então, a carta 6, que é o amoroso, que eu ainda não falei, é essa mesma carta julgando agora. Certo? É ele mesmo julgando.
Porque o homem vai ter o 12, do 12 para frente são as hierarquias. Depois o último, que é arcano 20. Arcano 20, nós temos... Desculpe, 22, né? Opa, gostei, vocês estão seguindo. Arcano 22. O que é o arcano 22? Arcano 22 é o mundo, recompensa, vitória, vitória. Então, vocês já não viram a vitória lá, né? Nada de derrota, gente. Na hora que vocês praticam realmente, né, a vitória, vocês estão com esse arcano aqui, esse é o arcano da vitória. Na hora que vocês praticam aquela Kabbalah, vocês estão dentro dessa lâmina. Se vocês entrarem nessa lâmina, vocês estão na Kabbalah. É a mesma coisa. Então, vitória. O que é a vitória? É o sol. O sol começou tudo. Então, como é que funciona esta vitória? Olha que coisa linda de revelação. Esse tarô dá vontade de dar um beijo nele. Realmente, é uma consciência aberta. Eu estou lendo aqui, ó, a lâmina, é aberto isso aqui. É só entender um pouquinho de iniciação, não precisa entender muito não. A gente entende essas lâminas. É tão claro, é tão evidente mesmo, que realmente está. Então veja, o que nós temos nessa lâmina aqui? Olha. O globo terrestre completamente ígneo. Olha que revelação. Deixava ver nos 4 pontos cardeais os 4 animais de esfinge, contrariamente aos outros 21. Deixava sair de seu interior música admirável formado pela yoga universal. Então isso aqui é a revelação. Cada ser humano que se ilumina cria uma mancha solar. Ou seja, se eu me iluminar, adquirir o título de Cristo, quando Cristo se iluminou, ele deu uma manchona violenta lá. E cada ser que se ilumina, ele dá uma mancha solar. Se toda a humanidade se iluminasse, o que aconteceria com o Sol? Apaga! Ou seja, o que é Shambhala? Shambhala é o Sol. Na hora que eu entro em contato com Shambhala, que é a consciência, né, de tudo, que é a própria consciência do rei do mundo, que é Melquisedeque, Shambhala é Sol. Onde está Melquisedeque? No Sol. Então, se eu for em Shambhala, eu não vou achar Melquisedeque. Por quê? É tudo escuro. Tem gente que escreve livro que foi fazer viagem em Shambhala, mas tinha seres bonitos, tinha papagaio que cantava, sabe? O cara está viajando, cheirou todo. Shambhala é negritude total, escuridão total, porque é sol. Aí o que acontece? Olha que coisa, aqui diz tudo, é tão forte isso. Se eu me iluminar, eu crio uma mancha no sol. Se todo mundo se iluminar, vai criando mancha no sol. E se toda a humanidade se iluminar, o que acontece? Apaga o sol. O que eu faço? Eu trouxe o sol para a terra. E a terra então agora vai pegar fogo. Eu vou pegar fogo, eu vou virar fogo, eu vou virar sol. O que é sol? É consciência. Então eu vou virar consciência. O que é Kundalini? É fogo. Quando Kundalini solta é fogo puro. Né? Então eu vou pegar fogo. Agora, quem não se iluminar, o que acontece? A Terra, o Sol é 99,8% do sistema solar, é um monstro. Ele gira em torno dele e faz todo mundo girar. Não é isso? Então, quem não se iluminar, ele vai fazer assim. Né? O que acontece? Vai se iluminar na marra. Porque quem estiver na Terra e vai para o Sol, é isso? Que é esse ser grande, vai se iluminar. Mas veja então, o que significa isso? Significa que eu vou tirar a consciência do Sol e trazer para a Terra, e quando eu trouxer a consciência para a Terra vai pegar fogo, vai se iluminar. Eu realizei o que? Os 4 reinos, mineral, vegetal, animal, minal. Realizei o que? Os 4 temperamentos. Eu não sou mais colérico, eu não sou mais fleumático, eu não sou sanguíneo e muito menos melancólico. Eu sou os 4. Então eu sou um ser perfeito, sou um adepto, sou um mestre. E cristifiquei. Esse aqui, arcano 20. Ficou claro? Não é fácil. Está escrito, ó. Está escrito, gente. Eu estou lendo, eu não estou lendo o que tem sido escrito. O resto, o que é? É sensibilidade. Traz isso daí. Agora, como é que você quer saber? Já falei, olha, eu estou com a Bíblia da minha mulher, que é crente, que eu roubei dela. A mulher ficou... Quer dizer, a gente não fala há 7 anos, mas usa as mesmas coisas. Físicas. Então veja, está aqui, ó, Apocalipse 22. O que fala de 22? A Nova Jerusalém, está aqui, ó. Vamos pegar Apocalipse 22. A árvore da vida, a Nova Jerusalém, é o fim, a vitória. A vitória, está escrito vitória. É que fala, no último trecho do Apocalipse, identifica quem é Jesus, esse ser. Ele diz, eu sou a estrela da manhã. Qual é a estrela da manhã?
Vênus. Fala, eu sou Vênus, está escrito na Bíblia. E a pessoa ainda procura. Está aqui a revelação. Então veja, eu sou Vênus. Qual vai ser o quinto sistema? É esse que vai nascer daqui. A Terra pega fogo, é a quinta encarnação da Terra que é Vênus. Pronto, viramos, vamos todo mundo para o reino angélico. Virar. Se não é por bem, pela iluminação, vai ser na marra, porque vai pegar fogo mesmo. Certo? Vai se iluminar na marra. Tá certo? Bom, agora vamos para as 12 últimas, que são os signos. Bom, esse trecho agora, nós já vimos as 3 cartas mães, as 3 cartas duplas, que são os planetas, e vamos falar então das 12 cartas. Vamos lá, carta 5, a inteligência. O que diz ali? O que diz? Carta 5. Carneiro, né? Que ele achou ruim, que é o Ares, né? A mesma coisa. É o Zé e o José. Então, vulgar, o Papa. O Papa. Inspiração. Pureza. Henrique José de Souza, a inteligência. O poder religioso separado do temporal. Então significa o quê? Realmente o poder religioso, o poder espiritual, né? O poder religioso. Separado do temporal, né? Do material. Então veja que representa realmente a força espiritual. E quem é a quinta hierarquia? Vênus, né? Representa os anjos caídos, representa a figura dessa consciência que doou o mental para o homem, né? Então veja o que diz aqui. Este personagem também tinha 2 caras como o primeiro. Por que ele tem 2 caras? Quem que está comandando o sistema agora? É o quinto que eu falei, não é isso? Então ele tem que ter as 2 caras, que nem a cara de Melquisedeque. Então esse personagem também tinha 2 caras como o primeiro, Melquisedeque. Porque Melquisedeque é tudo. Aqui é o Melquisedeque como quinto princípio. Então tem dupla face. Então ele representa bem e mal. Antigamente não. Ele se manifestou nesse salão aqui. E também em outros salões, né, da sociedade. Só que ele tem uma cara. Hoje não tem mais, ele tem 2. Sabe por quê? Foi redimido. Então não existe mais. Ele já foi redimido. Não tem mais. É aquela figura ruim, má. Então, realmente, ele mudou de tipo. Conseguiu-se isso. Foi uma vitória incrível que esse planetário fez. Um irmão dele veio buscar. Bom, esse personagem também tinha 2 caras como o primeiro. Agora ele está redimido. Por isso, porque ele tem 2 caras porque é redimido. Do tarô antigo, que é o Papa, não, tem uma cara só. Então veja, metade coroa, não, 2 caras. Na cabeça também era dupla forma. Metade coroa, metade mitra. O que significa isso? Que ele tem o poder temporal e o poder sacerdotal. A coroa é temporal, a mitra é do Papa, é sacerdotal. Então ele representa tudo, né? Ele representa a consciência integral. Do peito vinham 2 cruzes pendidas de uma corrente misteriosa, né? Essas 2 cruzes então representam o próprio Pramanta da evolução, né? Que é aquela roda que Hitler tentava girar às avessas, que a gente chama de sovástica, que ele erroneamente chamava de suástica, que é a cruz do Pramanta. Então, vocês veem que no arcano 4, que é o aspecto, é o 4º planetário, arcano 5, 5º planetário, arcano 6, 6º planetário. No arcano 4, diz ali que ele tinha um tetragramaton no peito. Tetragramaton, palavras Yod, Ré, Val, Ré. Vejam só que interessante. Quer dizer, Yod, Ré, Val, Ré. Iod é carta 10, é roda da fortuna, é a própria evolução humana, que eu vou falar. Iod, Ré. Ré é o 5º planetário, esse aqui. Val, o 6º planetário. Então é o 4º, o 5º e o 6º. Entendeu? No jogo evolutivo. Então, nós temos novamente a roda da fortuna, que é a própria evolução. 3 consciências e evolução. Bom, arcano então 6. Quem é o arcano 6? É Mercúrio, é isso que eu falei que no 20, né? Que representa o próprio Mercúrio. É 18? Mercúrio é 20, no arcano 20. Então, arcano 6. Então veja, o arcano 6, ele tem o quê? A balança com ele, não é isso? E quem é o arcano 6? Arcano 6, quem é o 6? Ele representa amoroso, namorado, representa a prova, representa a similitude e a própria beleza.
O que é diferente? Beleza. Então, vocês estão vendo a correlação? Então, é a própria beleza. O que é eubiose? O que ele criou? Beleza. Viver em harmonia com isso. Então, união e desunião dos dois poderes, ponte de um mundo para o outro. Então, na realidade diferente, é a ponte para outras realidades. Ele é a ponte, porque ele é o máximo, é o sexto. Ele é a ponte que vai dar origem a outras realidades. É isso? Então, veja. Nós temos, então, a beleza. O que ele diz? Um jovem era portador de uma balança. Quando o mesmo chegou à minha frente, começou a oscilar até que ficou em equilíbrio. Porque ele é o jogador, lembra do padrão da evolução, número 28, o sexto planetário, Aquidel, né, que a gente chama Mercúrio, ele é o padrão da evolução. Então, é representado pela balança. E representa a beleza, então ele é um jovem, bonito, é um gatão, né? Esse arcano é muito bonito. Depois nós temos 7. 7 é o vencedor. No tarô comum é o carro, como a gente sabe, né? Então o carro, a vitória, a esfinge e o vencedor também. Então o que é 7? É o padrão de evolução. Quem atinge o 7 atinge o padrão. Então veja, o que é este arcano? Esse arcano ele é conhecido como Merkabah. Então ele é a própria Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança é um depositório, que nós fizemos programa ontem sobre isso, né? Então ele é um depositório, é uma arca, um cofre. E essa arca, ela tem todo um processo que levava, e lá dentro foi colocado a aliança, né, que foi feito com o Eterno. Depois foi colocado as tábuas da lei, altar de perfume, a vara mágica de Araão, que é esta vara aqui, né, sintetizada num processo físico, que é o caduceu de Mercúrio, lá dentro, que permite todos os poderes na magia, que é a bagueta que a mulher usa, que é a espada que o homem usa na magia. Então, está tudo ali dentro. O instrumental dele, então, como ele é um ser neutro, ele é um divino, é a bagueta. Que é, então, o bastão, que nada mais é do que a bagueta. É o pelotiqueiro, né, que usa a bagueta. Então, veja. E essa Arca da Aliança, ela era colocada num tablado. Esse tablado tinha o templo do holocausto, tinha a pia para se lavar, tinha a tenda em volta. E isso, então, era levantado, esse tablado, né, que chamava-se tabernáculo. Então era um templo móvel. O que é o tabernáculo? Um templo móvel e ia na frente do povo hebreu. E lá, quando descia uma nuvem, que é o UFO, né? Descia uma nuvem sobre isto, todo mundo esperava. E quando ela subia, virava fogo, iluminava tudo e ia na frente. Então, aí vem todo aquele processo que é descrito no Êxodo, né? E veja que toda a manifestação no Monte Sinai é uma manifestação ufológica. 100% ufológica. Né? E o que é UFO? UFO nada mais é do que um anjo. É uma manifestação angélica. Mas um anjo superior. Se vocês lerem, por exemplo, Ezequiel, aquela descrição que ele fala, é a descrição do querubim. Agora, o entendimento, porque é um ser que é mineral, que é vegetal, que é animal, que é hominal, né? Tem tudo isso, então entende-se como UFO. Então, o que é UFO? É a manifestação de uma consciência superior, uma consciência angélica. Então, atrás de UFO não tem extraterrestre, tem consciências. E o nosso mestre andava só de UFO para baixo para cima, entendeu? Então, era realmente consciências angélicas. Não tem nada de extraterrestre, não tem nada. Então, são os anjos caídos que deram essa tecnologia para o homem na Atlântida. O homem não soube usar, fez besteira. E tudo isso, então, deixou de existir no mundo contemporâneo. E isto pertence a uma realidade, são bolsões, no contexto terra mesmo, que nós chamamos Agartha, que nós chamamos Duarte, que nós chamamos Badadas. E de lá que eles vêm para esta dimensão. Certo? Então, esse arcano 7 é a própria Merkabah. Significa o quê? A Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança é o compromisso ético-moral que a humanidade tem para atingir o seu padrão evolutivo. E quem que deu esse compromisso? Sexto planetário. No julgamento lá embaixo, que é o arcano 20, ele vai checar se aquilo que está dentro da arca foi realmente cumprido. Então, o que aconteceu com a arca? A arca foi levada primeiro para Jericó, deram 7 voltas, aí entraram na cidade e dominaram. E depois foi primeiro para Gilgal, né? Depois foi para Jericó, e depois essa arca, ela ficou em Siló durante 200 anos. E Samuel estava em guerra com os filisteus, numa primeira batalha morreram 4.000. Aí falaram, pô, vamos chamar a arca aí, né? Que a arca dá poder, é
a proteção dos deuses. Então foram em Siló, pegaram a arca, levaram. Aí o que aconteceu com a arca? Não funcionou. Morreram 30 mil, e todo mundo saiu correndo, fugindo para não morrer, e levaram a arca embora. E os filisteus, então, levaram esta arca para Asdod. Em Asdod colocaram dentro do templo de Dagon. Na madrugada a estátua caiu. Quer dizer, mau agouro, todo mundo estranhou, uma estátua enorme, né, da idolatria deles. Na segunda madrugada caiu novamente, quebrou a cabeça, quebrou as mãos, então não teve jeito, né? Aí o que aconteceu? Começou a dar câncer em todo mundo, tumores para todo lado, só crescia tumor com isso. E a pessoa morria ou então ficava com aqueles tumores, sofria muito. Aí tiraram de uma cidade, mandaram para outra cidade, mandaram para outra cidade, todas deram problema, não é isso? Então, devido a esses tumores, os adivinhos chegaram à conclusão que o melhor era devolver para os judeus, né? Porque realmente não tinha, vamos dizer, todo esse controle. Então, o que fizeram? Construíram 5 ratos, né, que é o símbolo da peste, de ouro, ratos grandes, ratazana grande mesmo, e 5 tumores de ouro. Colocaram como presente para os judeus e devolveram a arca. Então, ela foi levada para Bet-Sames. Depois de Bet-Sames, ela foi levada para Kiriat-Jearim. Em Kiriat-Jearim, ela ficou na casa de homem santo durante 20 anos. E como ninguém morreu, estava tudo bem, o rei Davi, então, pegou a arca e mandou de volta. Mas, pegou a arca. Depois, Salomão construiu o templo de Salomão. Aí, o que aconteceu? A arca ficou no templo de Salomão. E depois que Antíoco, né, que foi Antíoco, né, esse sujeito era terrível, acabou com todos os judeus, destruiu o templo de Salomão. E se vocês lerem um livro apócrifo que tem na Bíblia cristã, mas não tem na Bíblia crente, e também no Antigo Testamento, mas é cristão, então Santo Agostinho, através da Vulgata Latina, colocou, lá diz o destino da Arca da Aliança, que é Jeremias. Então Jeremias era um sacerdote iniciado. Então, antes do templo de Salomão ser saqueado, ele pegou a Arca da Aliança, levou no Monte Sinai, cujo nome oculto é Horeb, e lá então, dentro da mesma gruta onde Moisés entrava e saía, que é uma embocadura daquela região, ele levou a arca, levou o tabernáculo, o altar, os perfumes, tudo lá para dentro. Fechou a entrada. Aí quem ajudou a fazer isso, que foram essênios, voltaram para fazer marcas, para deixar para o futuro, não conseguiram mais marcar nada, mas subiu tudo. Aí então, veio os mistérios da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, então, hoje está no mundo, nos mundos infraterrenos, né, que nós chamamos do Ati-Badagas, representando os mistérios maiores de Jeremias. Né? Então, o que acontece então com a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um compromisso que a gente tinha para ganhar a consciência. Então vejam este arcano como é importante, a Merkabah. Aí o que acontece? Aliança, o que é a Arca da Aliança? É a própria Maria, como mãe de Jesus. E quem é a aliança? É Jesus, o filho dela. Então ele realmente conseguiu fazer aliança. O que é a aliança? É a ponte. Então Jesus foi o primeiro avatar que conseguiu, o primeiro anjo caído, que conseguiu voltar para o reino celeste, junto com os 2/3 da hierarquia dele. Foi o primeiro. Buda não conseguiu, Krishna não conseguiu, e Buda é o Jesus antigo, Krishna é o Jesus mais antigo ainda. Então ele foi o primeiro. Então o que ele fez? Ele fez aliança, ele fez a ponte. Então a Arca da Aliança não interessa mais, acabou. Aquele compromisso já foi feito. Alguém fez a aliança, ele fez. Então ele é a aliança. Por isso que ele fala que somente através de mim chegareis ao meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a Arca da Aliança. É isso? Então acabou. A Arca da Aliança deixou de ter sentido, foi interiorizada. E a aliança é ele mesmo. Ele conseguiu fazer a ponte. E realmente ele abriu um buraco lá. Agora qualquer um pode voltar e chegar. Até esse momento do Gólgota não tem um ser humano lá dentro. Por isso que o Apocalipse fala que existe um monte de gente debaixo daquele mar de vidro. Estão esperando mesmo. Não é? Agora, ele tem que vir aqui, daqui e lá. Seguir o processo igual ele. Então, isso é o que diz o Arcano 7. O Arcano 7, veja a riqueza desse Arcano 7. Então, o Arcano 7, nós temos o carro, vitória, vencedor, sublimação da queda. Está escrito aqui, olha. Sublimação da queda. Quem é a queda? Anjo caído. E é a queda que foi sublimada, voltou. Está escrito aqui, né? Sublimação da queda. Então, realmente, é um conhecimento muito grande.
E ele diz: no lindo carro de ouro vinha o personagem da dupla face do arcano 1. Quem é Jesus? É o próprio Melquisedeque. Ele representa o sacerdote da igreja de Melquisedeque. Atrelados ao carro, em vez de duas esfinges, vinham atrás de um touro e de um leão. Na frente, uma águia e um anjo. Ou seja, venceu os 4 temperamentos, venceu os 4 reinos da natureza. Depois, arcano 7, 8, aliás. Arcano 8 é a lei. Uma mulher de cara velada e de negro trazia uma espada que ia ter no interior da terra, pois eu havia penetrando pelo assoalho adentro. Então representa a própria lei. Arcano 8 é a justiça, libertação, a lei. Então realmente representa a lei, não é? Que comanda a própria evolução, arcano 8. E essa lei a gente tem o quê? O branco, esse chão, não é? Que é branco e negro quadriculado, representa a polaridade na própria terra. E a espada da própria justiça. Deus. Então, seria o arcano 8. Arcano 9, a gente tem a superação. Do tarô antigo é o ermitão. Então, o arcano 9, voltando aqui. Arcano 9, né? Nós temos aqui o ermitão, o leão, a prudência, proteção e a superação. Então veja, a sabedoria, a santidade, redenção, terra, vitória do giro. Está dizendo já. Por isso que esse arcano é muito mais fácil de entender. Significa o homem que atingiu o padrão de adepto. Adepto é o padrão 9. Então ermitão significa na realidade não o que está na caverna, mas o que está no meio da humanidade, ajudando o ser humano em evolução, que é o adepto. Sobre um telhado, o ancião olhava de olhos fechados. Casa da beatitude. Então, é exatamente o adepto. Arcano 10. A necessidade. Um macaco de um lado e um demônio do outro. Então, representa a ignorância e o mal. Né? Dentro da roda da fortuna, que nós chamamos roda de Sansara, ou dos renascimentos e mortes. Então, no arcano normal, que é o arcano 10, nós temos a roda da fortuna. Caglioso do fortuna, São Germano sublimação, JHS necessidade. O Criador na criatura, a influência de Deus o divino. Então representa o próprio jogo da evolução. Então o macaco representa a animalidade do homem, o demônio todo o jogo evolutivo negativo. E a roda, não é exatamente a roda da própria evolução, nascer, morrer, nessa roda que dá essas vidas. Depois, nós temos o arcano 12. Arcano 12. O enforcado, sacrifício, perda do equilíbrio, sacrifício, comprometimento da divindade. Muita pessoa acha que esse arcano é ruim, é negativo. Então ele diz: o estrado de rodas trazia em cima uma forca. Na mesma estava enforcado o personagem do arcano 1. Ou seja, de cabeça para baixo. Uma corda no pé direito e o outro voltado em forma de 4, representando o número 4, que é o imperador. Outra corda cortada no pescoço, caindo para baixo em forma de V. Na realidade, o sacrifício é o nível máximo que o ser humano chega, arcano 12. Ou seja, ele ultrapassa o adepto. Adepto é um homem que atingiu, uma mulher que atingiu um padrão evolutivo. Esse daqui não, esse é a própria divindade no meio da humanidade, que realmente ele tem que adquirir uma consciência maior. É um anjo caído que realmente cuida da humanidade e acelera o processo evolutivo. Então, enforcado quer dizer comprometido, que é comprometido com a humanidade. Ele está no meio da humanidade, ajuda a humanidade, mas é um anjo caído no meio da humanidade. Certo? Então, esse dele estar amarrado é o contrário, é o que mais acelera a evolução. Arcano 16. Arcano 16 é o equilíbrio. 14. Desculpe, 14. Arcano 14. Arcano 14 é a temperança. Então nós temos a iniciativa, a volta do equilíbrio e o próprio equilíbrio. Não é isso? Então o arcano 14, ele representa o próprio arcano 5. Não é isso? Ele representa o próprio imperador, aliás, o próprio Papa, né, que a gente chama, né? É a inteligência, como a gente fala, comandando o próprio equilíbrio. E aqui fala: uma jovem traz uma balança,
certo? Numa das conchas está uma criança com um vaso na mão, na outra um velho com castiçal aceso. Uma tabuleta em forma de forca completava o quadro. Então representa a própria figura do quinto planetário. E vejo que é feminina também, mas a própria figura que é feminina. Então representa não o sexto como jogador, mas o quinto como o próprio jogador. Então, o arcano 14 é o próprio quinto como jogador, de sua própria hierarquia, que são os anjos caídos. Depois, arcano 15 do tarô antigo representa o diabo. Diabo significa opositor do homem, vem de diabolos, né? Então representa aquele que é contrário ao homem. E nos outros nomes, né? No arcano 15, nós temos o destino, a compreensão, a grande luz que eles chamam, e a luz manifestada, as duas forças, solve, coagula, forrate e fecundamento. Então, na realidade, o arcano 15 é o 5 mais 1, 6. É o próprio 6, né, que comanda a evolução. Um grande diabo no centro, do lado esquerdo, um chifre, do direito, uma chama vindo do chão. Da cabeça do diabo saíam 3 chifres. Chifre e chama eram móveis vivos, como se fossem seres. Então, a grande luz representa realmente a transformação desta consciência, que a gente chama consciência diabólica, numa consciência divina. Então, todo o processo de cristificação é o processo de transformar as figuras negativas que a gente é, o nosso opositor, que são os vícios, todo o aspecto negativo, em virtudes. Então, nós temos o arcano 13, né, que é a mãe, o 14, que representa o quinto princípio como o pai, e o 16 como o sexto princípio, paralelo ao 15. Depois nós temos a rebeldia celeste, é isso? É o arcano 16. A rebeldia celeste, do tarô antigo, é a casa de Deus, não é isso? Então, a ruína do trono, rebeldia celeste. Então, a súplica de Deus é de sua voz. Então, veja que este processo representa a própria rebeldia celeste, não é isso? Representa as hierarquias. Lembra que até o 12 é o homem, acima do 12, hierarquias. Só estou falando de hierarquias. Então, um trono tendo do céu a própria abóboda celeste, estava cercada por 12 filas de devas diferentes. Abaixo dessa alegoria, um grande deva, gesticulando com uma espada na mão, fez apagar todo aquele quadro que subiu à minha frente. Não é isso? Então, ele representa a própria casa de Deus, a rebeldia celeste. Só que aqui, este apagar dessa rebeldia celeste, diz então da possibilidade destes seres serem redimidos. Ou seja, nesta sala está cheio de anjo caído, certo? No meio de vocês. O que falta? Consciência. Acordar a consciência e realmente saber, não, eu não sou um homem, eu sou um anjo caído, não sou uma mulher, eu sou um anjo caído. Mas isso não é achismo, é consciência. Então, à medida que vocês tiverem esta consciência, dentro de um processo de iniciação, vocês vão voltar rapidamente ao seio do Eterno, onde vocês realmente fazem jus e saíram do contexto evolutivo. Vão se integrar nas forças do quinto sistema. Não é isso? Então, este quadro 16 é a própria casa de Deus. E a casa de Deus significa o seguinte, é realmente, vamos dizer, o local onde nós temos as hierarquias angélicas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Então aqui mostra que a rebeldia celeste ainda precisa ser completada. Ou seja, está faltando gente voltar lá. Jesus abriu o caminho, mas falta o pessoal chegar lá. Depois, arcano 18. Tá? Arcano 18 significa caos. 18. É 18. Arcano 18. Nós temos a lua, decepção, retardamento, caos. Duas faces confundem, lutas cíclicas de Aquibel e Luzbel. Sexto planetário, quinto planetário. Então veja, aqui olha, nós temos a polaridade do bem e do mal, que a gente representa esses dois cachorros. Cachorros, né, representam o próprio animal. Então aqui, ó, a lua
dardejando raios violáceos para baixo, via-se no lago uma lagosta, com os extensores para o céu, como ameaçando a própria lua. 2 cães, um negro e um branco, de cada lado do lago, ladravam para a lua. E esta começou a chover grossas lágrimas. Não é? Então, o 8, não é isso? O arcano 18, ele representa, na realidade, uma nona coisa. Não é isso? Representa, realmente, a transformação do adepto de todo o seu aspecto negativo no aspecto positivo. As próprias hierarquias, não é, ainda presas na fase emocional, presas na própria matéria. Então, veja, aqui, vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Não, exatamente isso. Né? Decepção, retardamento, a lua. Então, veja, as hierarquias já deviam estar redimidas aqui, não estão redimidas. Então, arcano 9 é homem, arcano 18 é hierarquia. Então, ainda tem muito para passar e encher esta casa celeste, que é o 16, que é a casa de Deus. Depois nós temos o próximo, que é o 19. O 19 é a realeza. E se vocês pegarem aqui o 18, vamos no Apocalipse, para sempre não fala. É só pegar, né? Então vamos lá no 18 aqui, ó. Quer ver só? Vamos pegar 18. A queda da Babilônia. É o próprio caos. Então, se vocês entenderem o capítulo 18, que fala da própria Babilônia, que é o apego à matéria, que é a prostituta do Apocalipse, né? Que representa a conspurcação de todos os vícios. Aí, se vocês lerem o Apocalipse, vocês vão ver que o dragão celeste, com o seu rabo, jogou 1/3 das suas hierarquias, né, no meio da humanidade. São Jesus caídos. Então, isso representa a própria luta da Babilônia, o caos, né? É só ler direto. Se vocês não entenderem nada, leem no Apocalipse e fiquem fazendo esse jogo. Aí vocês vão entender. Tá? Bom, 19, a realeza. 19, a realeza. Bom, 19, a realeza. Veja só o que diz o Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco, não é isso? Então ele começa a falar. Só que aqui, em vez de ser cavalo, agora é terra. Né? Então a terra é uma vaca. Então aí tem o simbolismo de domínio da vaca. E a vaca, ela é preta e branca, né? Ela tem dupla face também. Então é o domínio da própria vaca. Depois, o arcano 19, o que ele fala? O arcano 19, ele está falando do sol, da felicidade, da pacificação da realeza. Equilíbrio do andrógeno, aprisionamento na libertação condicional. Então, o arcano 19, o que é 19? É 9 mais 1? 10. Então, é aquele que adquiriu a sabedoria completa. Então, realmente, ele se torna hierarquia, sempre hierarquia. Então, ele se torna o quê? Um ser andrógeno, por isso que ele é meio homem, meio mulher, por isso que ele tem dentro dele o próprio geração dele mesmo, o seu ser, ele dominando todos os valores terrenos. Então o sol, dardejando raios dourados, atirava para mim um personagem, metade homem, metade mulher, montado num boi, que é a terra, metade homem, metade mulher é andrógeno, porque a hierarquia volta a ser andrógeno, cuja cara à esquerda era preta e à direita branca, então ele tem a polaridade trabalhada. Essas cores mudavam para violeta e púrpura, que são as cores do adepto. Quando se abria, na metade via-se a face de uma criança, que é surgir dele mesmo o andrógeno. Então, é o anjo que está com a consciência de andrógeno. O anterior, o que é? É ele na Babilônia ainda, aqui perdido, vocês aí, os que são anjos, né? E que estão aqui misturados com o ser humano. E aqui é a casa para onde vocês têm que ir, que é a casa de Deus, arcano 16. Então, gente, vamos acordar. Quem é anjinho aí, faz favor. E aqui, então, a gente termina essas lâmpadas. Bom, a gente passou meia hora, né, um pouquinho mais, porque a gente também teve os atrasos no início, né? Mas o objetivo que a gente tem de trazer esse tarô é muito simples. É um tarô novo, é uma consciência nova. Como é que você pode ler esse tarô? Ora, Bíblia.
Não faz mal se é crente, não faz mal se é católica. A que a gente indica é do Padre Figueiredo. Né? Porque o Padre Figueiredo viveu em Tomar, era ligado nesses mistérios maiores, e a Bíblia que o nosso mestre usava também, o Padre Figueiredo. Mas se não tiver, a Bíblia vai ajudar, é isso contra a Bíblia. Então, esse tarô da nova era, vocês podem ter a chave dele no Apocalipse. Apocalipse tem 22 lâminas, ou 22 trechos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, leiam o Apocalipse, pegam o Apocalipse, leiam a lâmina e usem esta lâmina para despertar a consciência de vocês. Perfeito? Simplesmente isso. À medida que vocês praticarem a Kabbalah que a gente passou, exercício simples, à medida que vocês estudarem essas lâminas, procurarem canalizar e captar os arcanos que vocês tiverem, e usando o Apocalipse, que é a revelação, é isso. Então vocês realmente vão ganhar consciência. E o objetivo nosso é fazer com que vocês ganhem consciência. Então vejam, todo o processo de crescimento consciencial para a nova era, 2000 anos, está aqui. E quem quiser realmente se aprofundar nesse processo, entre na iniciação. A iniciação é exatamente a realização da Kabbalah, é a realização dos arcanos, o estudo de todos esses mistérios. Tá certo? Aquele que usa tarô, procure adaptar o tarô da era antiga no tarô da era moderna. Entendeu? Dentro dessa realidade. Certo? Agora, não vão usar essas lâminas para tirar sorte, porque ainda não pode. Quando puder, a gente fala. Qual que é a simbologia da palma no juramento? Então, a palma, ela tem toda a simbologia igual a Jesus. Né? Então, Jesus, por exemplo, quando ele entrou dentro do seu retorno, a cidade santa, em Jerusalém, então, teve todo o processo de palmas. Né? Então, tem o domingo de Ramos, né? Que é exatamente esse domingo, né? Ele tem o mesmo significado. Então, significa um processo de enaltação ao segundo princípio, né? Que seria esse vegetal, que corresponde ao paus dentro do tarô menor. É a mesma coisa. A espada já é luta, né? A palma é enaltação. É porque está com a espada de fogo, depois do lado de a espada e outro com os 2 anos. Então, um é paz, né? Um é aleluia, porque a palma ela tem o significado de festa, de aleluia, de alegria, é isso? Ao passo que a espada é rigor. Então é amor, rigor. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos encerrar, nós temos um certificado que a gente distribuiu aqui, a gente vai distribuir, a gente vai pedir que os nossos irmãos que possam ficar ali, não é isso? A gente vai dando e vai entregando o certificado para vocês rapidamente, e se vocês ficarem sentados, sem barulhos, enquanto distribui o certificado, a gente vai respondendo perguntas. E quem precisar ir embora, devagarzinho.